Valência solicita saída do Internacional. São Paulo acerta a contratação de zagueiro do Sassuolo. Furacão acerta com Praxedes. Vasco busca atacante e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. São Paulo acertou nessa segunda-feira a contratação do zagueiro Juan, de 25 anos, que estava no Sassuolo. Ele chegou a São Paulo para poder assinar o contrato com vínculo de uma temporada por empréstimo com opção de compra no final. O jogador vai passar por exames clínicos e aí sim assinar o contrato. A tendência é que o jogador só consiga ser inscrito para a Libertadores caso avance para as quartas de final. Inter desiste da contratação do zagueiro Samir. A menos que aconteça uma grande reviravolta, Samir não vai ser zagueiro do Internacional. As conversas entre o clube e o staff do jogador não avançaram e ele, por enquanto, continua no Tigres do México. A direção negociava com o jogador, mas questões financeiras e também questões técnicas fizeram com que as tratativas não avançassem. Ener Valencia solicita sua saída do Internacional. Segundo informações, o jogador está insatisfeito no Colorado. Jornalistas do sul do país revelaram que o jogador já pediu mais de 2 vezes para poder sair do Internacional. Apesar disso, nenhuma transação está confirmada entre as partes. O jogador é considerado um dos mais caros do futebol brasileiro e em 2024 balançou as redes apenas 8 vezes. Ele passa por um momento não tão bom com a camisa do Colorado e também vem sendo muito criticado pelos torcedores. De acordo com o portal El Crack Deportivo lá da Argentina, o jogador teria sido oferecido ao River Plate por alguns intermediários. Vasco demonstra interesse no atacante Yuri César, do Chabá Al-Ahly. Ele é ponta esquerda, posição que o Vasco está buscando no mercado. O nome é muito bem avaliado na diretoria do Cruz Maltino, porém a situação é bem complicada, já que Yuri César vive um grande momento no Chabá Al-Ahly. O clube árabe provavelmente vai fazer jogo duro para liberar o jogador. A questão por lá é que desde 2020, quando chegou no clube, o jogador tem 5 títulos e aí os árabes provavelmente vão querer segurar o atleta. O jogador foi revelado pelo Flamengo, inclusive é da mesma geração de Vinícius Júnior. O Atlético Paranaense encaminhou a contratação de Praxedes, que era jogador do RB Bragantino e estava emprestado no Vasco da Gama, só que não estava sendo aproveitado pelo clube carioca. Praxedes desembarcou em Curitiba para poder fazer exames e assinar com o Atlético Paranaense. Ele deve assinar contrato com o Furacão até o final da temporada de 2024. Aos 22 anos, ele chega ao Atlético Paranaense como uma oportunidade de mercado. O Furacão não tinha intenção mais de fazer contratações nessa janela. Ele vem como empréstimo e pode ser uma opção. Ele foi contratado pelo time de Bragança Paulista em 2021 por 35 milhões de reais. O clube de São Paulo quer colocar o jogador para pegar a rodagem e pretende retornar esse investimento. O Santos avançou nessa segunda-feira na contratação do atacante Wendel Silva do Porto. Na verdade, ele estava atuando com a camisa do Porto B. O jogador chega como empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O Wendel deve desembarcar em Santos nessa semana ainda para poder fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Peixe. Na equipe secundária do Porto, ele fez 18 gols e deu 8 assistências em 30 partidas. Grêmio negocia Carvalho com o New York Red Bull. O clube gaúcho está em negociação com a equipe dos Estados Unidos e Carvalho deve jogar a Major League Soccer. A negociação em andamento entre as partes é para um empréstimo de 1 ano e depois do período de empréstimo, o New York terá a opção de compra. Guga do Fluminense entra na mira do Internacional. O Internacional tem interesse em contratar um jogador para posição e Guga é um nome citado dentro da diretoria. O jogador de 25 anos é visto com bons olhos por lá. Atualmente no banco de reservas, Guga vê com bons olhos mudar de áreas para poder ver se consegue voltar a jogar em alto nível. O empresário do jogador, que é André Curi, tem um ótimo relacionamento com a diretoria do Colorado. Guga chegou ao Fluminense ano passado e foi importante na conquista da Libertadores, apesar de não ter sido titular. Ele entrou em campo 41 vezes. Flamengo, Vasco, Vitória e Atlético Goianiense são os times que mais sofrem gols de bola aérea no Brasileirão. O Flamengo sofre gols de bola aérea também dentro da Copa do Brasil. Só que o que chama atenção não é a competição de mata-mata, não. O que chama atenção é os gols sofridos do Flamengo em bola aérea dentro do Campeonato Brasileiro. Apesar de brigar pelo título, o rubro-negro é o 4º time que mais foi vazado em bolas aéreas no campeonato. Só perde para Vasco, Atlético Goianiense e Vitória. Questionado sobre o momento ruim do Flamengo nesse quesito, o treinador Tite falou que o Flamengo está na média, quando o assunto é sofrer gols de bola parada. O Vasco da Gama é o primeiro colocado com 18 gols sofridos em 21 jogos. Depois o Atlético Goianiense com 18 gols sofridos em 22 jogos. O Vitória com 16 gols sofridos em 22 jogos. E o Flamengo é o 4º colocado. Sofreu 15 gols em jogadas aéreas em 21 jogos. Para se ter uma ideia da instabilidade do Flamengo na questão de jogadas de bolas aéreas, nos últimos 6 jogos o Flamengo só não sofreu um gol de bola aérea contra o Atlético Goianiense na vitória por 2-0. Se o Flamengo sofre defensivamente com jogadas aéreas, a questão do ataque também não é boa, não. O time só é o 11º colocado em gols em jogadas aéreas. O Flamengo tem 12 gols em 21 jogos. A preocupação é que na próxima quinta-feira o Flamengo enfrenta o Bolívar pela Copa Libertadores da América e um dos quesitos em que o Bolívar é muito forte é em gols de jogadas aéreas. Agora resta
esperar pra ver o que vai acontecer. Rômulo volta ao Palmeiras após 2 meses e tenta se firmar diante de desfalques. Destaque do Novo Horizontino no Paulistão, o jogador de 22 anos tenta agora ganhar um espaço no time de Abel, já que o treinador português vai sofrer aí com os desfalques que tem nesse momento na temporada. Pela boa impressão que ele deixou nos primeiros jogos que ele fez, também pelo seu campeonato paulista com a camisa do Novo Horizontino, alguns torcedores do Alviverde começaram a questionar por que Rômulo não estava sendo utilizado por Abel. O auxiliar João Martins explicou a ausência do jogador. Disse que a disputa por posição no Palmeiras é muito forte e por isso ele não vinha sendo utilizado. Goleiro artilheiro, Tadeu faz 2 gols e Goiás vira sobre o Ceará. Tadeu vive noite de goleiro artilheiro após marcar os 2 gols da vitória do Goiás sobre o Ceará. Ele falou que tem treinado muito e agradeceu a confiança do treinador e também de seus companheiros para poder bater os 2 pênaltis na partida, que ajudou a manter o Goiás vivo na briga pelo G4 da segunda divisão. Vinícius Júnior recebeu uma proposta bilionária do futebol árabe e pode ser o atleta mais bem pago da história do esporte. Além de avaliar uma oferta do Al Ahly para ser jogador do clube, ele ainda seria embaixador da Copa do Mundo de 2034. O Real Madrid já bateu o martelo, só negocia Vinícius Júnior pelo valor da multa rescisória de 1 bilhão de euros, ou 6 bilhões de reais. O Camisa 7 não pensa em sair do Real Madrid ou pedir para sair, valorizando a ótima relação que ele tem com o clube, mas a transação poderia funcionar dependendo do que o Real Madrid achar de valor justo. Vinícius Júnior ainda não recusou a proposta, o jogador está estudando para ver o que vai fazer, mas a negociação só teria um desfecho positivo caso o Real Madrid aceitasse dar uma reduzida nesse valor aí da multa rescisória de contrato e aceitar a venda de Vinícius Júnior. O valor de 1 bilhão de euros, obviamente, é acima de qualquer valor de transação bem sucedida na história do futebol. A maior contratação da história do esporte ocorreu em 2017, quando Neymar foi vendido do Barcelona para o PSG e pagou 222 milhões de euros. Vinícius Júnior estaria saindo por 1 bilhão de euros. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like também, o seu comentário, pois ele é muito importante pra gente. Se você ainda não segue a nossa página, segue aí pra ficar por dentro de tudo que acontece no futebol mundial. Meu nome é Alvin e até a próxima!